Fala, povo do esporte! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Videocast Podcast Esportivo Caminhos do Ouro. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e hoje eu entrevisto ela que é fisioterapeuta do esporte. Seja muito bem-vinda, Fabiola Santos. Prazer, eu que agradeço. E vamos estar falando um pouquinho de esporte e terapia aquática. Maravilha! Você lançou um livro, é isso, Fabiola? Isso. Ele é produto do meu doutorado. Eu desenvolvi uma técnica de massagem, mobilização e imersão com o intuito de a gente promover relaxamento. E nesse estudo, a gente concluiu que chegava ao relaxamento, a gente tem cardiologistas que participam do livro, e acaba tendo uma melhora da amplitude do movimento, melhora da pressão arterial, pessoas com dores. Então, hoje a gente pode dizer que a gente tem uma técnica fisioterapêutica voltada para relaxamento com benefícios, tanto de amplitude de movimento, pressão arterial e alívio de dor. Que interessante. Então é muito melhor relaxar do que fazer força, porque antes a gente acreditava que o fortalecimento que era o primordial e relaxar também é importante, é isso? É muito importante, porque se a gente for ver que a quantidade de exercício que os atletas fazem, e às vezes nós mesmos, a quantidade de trabalho que a gente tem e não incluir o relaxamento, isso complica. Porque a gente acaba tendo um burnout, um estresse, algumas doenças associadas também, que vão trazer muita tensão. E essa tensão diminui a nossa circulação, prejudica a nossa pressão. Então a gente precisa ter o relaxamento, não é luxo, né? E unindo com a água, que a gente está a 34 graus, nosso corpo a 36, a gente tem um relaxamento absurdo. Então, às vezes, a gente precisa de muito esforço para ter um relaxamento. Hoje, não. A gente tem uma técnica que, em pouco tempo, você tem um relaxamento e vai poder ter, né, muito mais desenvolvimento fora d'água. A gente vê que muitos atletas hoje fazem a terapia aquática, né, mais conhecida como a hidroterapia. Então, CTs, outros atletas com banheiras de gelo ou com compressas quentes. Então, a gente está vendo que isso cresceu muito. Só que se a gente pensar que veio lá de Roma, Grécia, os banhos eram a forma de tratamento. É Então a gente só verdade, é está antigo. voltando ao que era, né, retomando o que era e vendo a ciência agora, podendo comprovar que isso realmente funciona. E o que é melhor, então? O frio ou o calor? A água quente De ou gelada? Porque você bem disse, né, que os atletas, eles trabalham a crioterapia, né? Que Isso, são aqueles banhos de imersão em água, às vezes até abaixo de zero, né? sim. Que ajuda também na recuperação, na regeneração. Mas, na tua opinião, o que é melhor em termos fisiológicos? Então vai depender do tipo de esporte e do que ele fez naquele dia, o tipo de treinamento que ele vai estar tendo, porque se a gente fala de futebol, basquete, a gente vai ter um desgaste muito grande. A própria musculação, a gente vai inflamar toda essa musculatura, então a gente precisa desinflamar, então a gente vai o quê? Para o frio. Mas agora, se eu estou num estresse, eu estou muito cansado, eu estou num acúmulo de atividade, o quente vai ser muito bom, porque ele vai relaxar. Então, às vezes, a gente pode fazer até esse combinado, que é o quente e o frio, né? Que a gente fala, O o contraste? contraste. Então, em muitos casos, você pede o contraste quando tem um edema muito grande, porque a gente vai ter uma vasodilatação e uma vasoconstrição. Então, é importante que a gente tenha noção do que está acontecendo com o nosso corpo. Semana passada, eu peguei um garoto de futevôlei, que era sedentário. Hum. E resolveu fazer, por exemplo, 3 aulas por dia de futevôlei. Nossa. Ele tá com uma canelite absurda. E aí eu falei: "Olha, eu quero gelo a cada 1 hora", porque ele trabalha em casa. Falei: "Você faz gelo, descansa 1 hora, faz gelo de novo". E começou o trabalho de terapia aquática comigo. Com 1 semana, ele falou: "Nossa, eu tô muito bem". Só que aí ele foi fazer uma partida. Eu falei: "Não acredito". Ele falou que eu queria ver como eu estava me sentindo. Ele falou que foi a melhor aula que ele fez. Eu falei: "Ó, mas você não está liberado para essa aula. A gente precisa fazer uns exercícios educativos". Então aí a fisioterapia junto com a educação física trabalha, né, multiprofissionalmente para que esse garoto que quer ser um atleta tenha condições de eficiência para fazer, e não começando já com lesão, que foi o que ele começou. E respeitar a recuperação, E que é muito respeita importante também, né? O exato. atleta nem sempre consegue parar para se recuperar, para se regenerar, e a partir de uma pequena melhora ele já. Eu já queria ver como que estava, queria testar. Isso é uma ansiedade que acontece. Aí, no meu livro também, a gente tem uma psicóloga que fala, né, que a gente testou essa parte, como que as pessoas ficaram antes e depois da sessão, depois de um período, né, recebendo a RMI, que é o nome da técnica, psicologicamente. A gente viu que teve muita melhora, porque eles ficam muito ansiosos para voltar. Eu tô com outro garoto que vai para os Estados Unidos agora em agosto, que quebrou os 2 rádios, né? Então, Nossa. teve fratura jogando basquete, ele é jogador de basquete. E tá no desespero.
E ficou imobilizado um tempo, graças a Deus não precisou fazer cirurgia, mas assim, eu falei, então, você vai pôr esses punhos dentro de uma bacia de água quente, que é o que ele tem em casa. E comigo a gente vai para a piscina também, faz exercício e a cinesioterapia, porque ele precisa de mobilidade que ele não tem. Ele está desesperado. Como que eu vou arremessar? Eu falei, calma, a gente vai chegar nessa parte da terapia com a bola, que é o que eles mais querem. O tenista também com as epicondilites, eles ficam se testando o tempo todo. Não, só fui ver se eu melhorei um pouco. Ela ainda não faço Curiosidade. milagre, um dia, 2 dias, a gente não vai a gente tem uma melhora da dor, né, se a gente fizer a crioterapia, se a gente tiver em imersão quente, a gente vai ter uma melhora da dor, mas não quer dizer que você já recuperou todas essas células musculares para você estar apto a fazer algumas coisas. Se for um ligamento, então, tem que ter muita calma. Então a gente tem que trabalhar esse psicológico junto com esse atleta, no caso de atleta. E nos pacientes normais também não é diferente, né. Síndrome do manguito rotador, o paciente quer voltar a fazer as atividades. Ele não é um atleta profissional, é amador. Eu tenho alguns de vôlei e elas querem voltar a jogar. Eu falo, então, calma, a gente precisa zerar essa dor, ganhar amplitude de movimento de novo. Mas estão sempre nos testes. Daí a segunda-feira é o grande dia para a gente saber o que aconteceu, que eles aprontaram no fim de semana. Eles não conseguem respeitar, né, o tempo de pausa, de regeneração das lesões e como a tua técnica, né, ela me parece que ela já promove, assim, alívio da dor quase que imediato. Eles já querem voltar para o treino e acabam agravando as coisas, né? O que acontece, sempre que você tiver numa temperatura alta, a gente vai ter um relaxamento da musculatura. Com esse relaxamento, a gente ganha amplitude de movimento. Então, você tinha um pequeno, que nem esse garoto do basquete, ele estava com muita dificuldade de mover o punho. Quando a gente está em imersão com água quente, a gente ganha um pouco mais desses graus. Então, a pessoa já acha que pode fazer tudo. E quando sai, isso dura um tempo. Só que com o processo de reabilitação, ele vai ganhando a amplitude total do punho, do braço, do quadril, do que quer que seja. Então, a gente tem que explicar que tem um processo. Então, o que ele vai ganhando a cada sessão, conforme ele faz as lições de casa, que eu costumo passar as lições de casa sempre que eu vejo que está executando os exercícios de forma correta. Então, a gente, né, tá num banho, eu falo, vamos aproveitar a água do banho. Não tá 34 graus, mas vamos aproveitar para já fazer algum exercício. E às vezes foca também, Fábio, que é só para trabalhar o punho. Então eu dou um exercício para cervical, para o ombro, não, mas o meu problema é no punho. Falei, então, mas a gente precisa liberar o resto, É, porque tudo vai ter uma consequência. são sistemas interligados do É, corpo, né? a hora que eu dei O exercício pessoal de não entende, né? quadril, né, pro garoto do futevôlei, eu dei vários exercícios na piscina, ele falou, eu acho que eu fiz alguma coisa disso antes do treino. Eu falei, por quanto tempo? Durou uns 5 minutos. Eu falei, não dá para aquecer 5 minutos para você ter um jogo intenso. Né? Pouco tempo. É pouco tempo. Então, eu fiz vários exercícios e ensinei, falei, ó, faz fora da água também, porque a gente vai ter a gravidade total lá. Tem isso, na piscina, dependendo da profundidade, a gente tem um empuxo, então diminui a gravidade lá dentro, essa sensação. Então, você consegue fazer muito mais coisa, O né? esforço é menor, né? No meio líquido. Parece. Ah, A é? gente tem a resistência da água. Sim. O que acontece lá? Mas a A gravidade. gravidade é menor por causa do empuxo, Certo. dependendo do tanto que você está imerso, né? Então, se você tiver mais ou menos até a altura do seu peito, você vai estar aí com 30, 40% da ação da gravidade. Dependendo da lesão que você teve de joelho, um LCA, tornozelo, isso é muito bom, porque a gente já consegue caminhar, consegue fazer um monte de coisa. Que de repente, dependendo da extensão do problema, a gente precisaria de um prazo para fazer essa marcha. Entendi. Então, na água, dependendo do quanto você está de profundidade, você consegue já fazer algumas coisas que você não faria no solo. Então, quanto antes você for num pós-operatório, melhor para você. A sua regeneração vai ser muito mais rápida. E a Uhum. gente tem eletroterapia, tem outros recursos que a gente pode lançar a mão também. Mas pensando que o exercício é o que resolve, a gente vai estar no meio que a gente vai poder fazer exercício com menos gravidade, com a água quente, que vai diminuir a dor, que é comprovado isso, diminui a dor, amplitude de movimento, que no pós-operatório é o que a gente precisa, e quando tem lesão, né, a gente não consegue se mexer, fica tudo travadinho. Limita, né? Limita. Após A a dor é lesão, nem limitante, sempre a gente consegue. fisicamente e mentalmente, né? O psicológico também fica muito abalado. É. Fabiola, conta um pouquinho da tua história, tua trajetória acadêmica, por que você escolheu a fisioterapia, né? E ainda mais esportiva. Conta um pouquinho dos teus caminhos do ouro aí pra gente. Bora lá. Quando eu estudava, eu nadava, né? Então eu competi natação durante um bom tempo. E aí eu fiquei na dúvida do que eu escolhia, se eu escolhia educação física ou se eu escolhia
A fisioterapia, que a fisioterapia, ela era muito nova ainda. Na educação física, a gente ia na escola, a gente tinha aquela vivência, eu gostava de esporte, eu jogava tudo na escola. Então, eu entrava de manhã e saía de noite, a hora que fechava a escola, fazendo todos os esportes, participando de tudo. Eu falei, o que que eu faço? E aí, no meio do caminho, ainda veio a medicina. Eu falei, acho que é interessante. Daí, olhando tudo isso, eu achei que a fisioterapia eu ia estar mais perto, que é realmente o que acaba acontecendo hoje. Eu tenho essa Total vivência, assim, inter-relação, meio né? educador físico também. Então, eu prestei vestibular, fiz a fisioterapia, e no meu segundo ano de faculdade, eu fui fazer estágio no Projeto Futuro, né? Que foi onde eu conheci o Chico, meu marido, que é atleta de judô. Então, lá eu fiquei com o pessoal do atletismo, judô e natação. Então, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, à noite ficava nos treinos e nas competições. Às vezes tinha de futebol, precisava ficar alguém, então eu ficava com a fisioterapeuta que era contratada, e eu Então, como você estágio. praticou natação no alto rendimento, é isso ou não? Tentei, né? Aí, a hora que você chega nos 15, 16, ou vai, ou vai. Aí já não estava rendendo tanto. Aí eu fui parando. Mas você não teve lesão, ou teve? Não, Graças a Deus. não tive, não tive lesão. Treinava todo dia, horas por dia. Ainda nova, não se sabia que não se fazia musculação em criança, cheguei a fazer. O que eu tenho de presente é uma condromalácia nos joelhos, mas assim, que nada que uma musculação não resolva, né? Tanto que há pouco tempo, tanto eu quanto o Francisco, a gente corria. E corria 21 quilômetros, fazia meia maratona. Então, assim, com a reabilitação, junto com a educação física, com a musculação, você consegue reabilitar seu corpo e fazer aquilo que precisa. Aí você precisa de uma boa alimentação, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Esse negócio de, hoje eu vou para a internet, vou traçar meu treino, vou traçar minha alimentação, funciona até a página 2. Pode funcionar no primeiro mês, no segundo mês. Mas a hora que você fazer uma prova longa, a hora que você vai ter esse desgaste todo, você precisa ter alguém te ajudando. Senão você não consegue. Então, a gente teve do nosso treinador na época, daí eu voltei a nadar o ano passado, e aquela coisa, né? Eu acho que uma vez atleta, sempre atleta. Então, às vezes, eu sempre quero dar um pouco mais. Eu não contei agora, quando eu voltei a nadar, que eu sabia nadar, eu falei que eu sabia o básico. Quando eles descobriram que eu nadava borboleta, um dia eles pediram, eu nadei, eles falaram assim, aí tem. Falei, então, era meu estilo. Mas qual que era a tua prova? Era 400 borbô. Nossa Senhora. Então, é o que eu gosto. Só que na faculdade eu adquiri hérnias de disco. Então não dava nem muito por lazer. Daí com a fisioterapia eu fui me cuidando, duas foram reabsorvidas, eu tenho uma só, que está bem controlada. Então hoje nadando, né, nado por prazer, gosto. O professor fala, ai, vamos fazer uma travessia, vamos fazer um negócio. Eu falo, ai, acho melhor não. Porque daí senão você começa a entrar com aquela cabeça de competição, né? Então eu falei, não, muita calma. Então, trabalhando com eles lá, depois eu montei um consultório, na verdade não, antes, eu na faculdade, fazendo esse estágio, logo que eu me formei, eu fui contratada para tomar conta de um hospital, na parte de fisioterapia, o Stella Malles em Guarulhos. Então eu tomava conta de tudo lá, toda a reabilitação, UTI, ambulatório, PS, tudo que precisava de Mas aí você fisioterapia. atendia todo tipo de paciente, não só atletas, né? E aí eu contratei pessoas para isso, fiquei 2 anos lá, e aí falei, não, vou montar o meu consultório. Aí montei meu consultório, fiquei lá, em um período eu fiquei com o pessoal do handball, também acompanhando na Zona Leste, ia, voltava com algumas equipes, e aí montei a clínica. Em 2004 a gente começou a montar a clínica. E lá a Consultório gente, próprio, né? uma clínica própria, são 4 andares, a gente tem elevador, rampa, piscina, que eu falo que é o diferencial para Em tratamento. São Paulo ou Guarulhos? Em São Paulo, na Zona Oeste, ali pertinho da Pompeia. Legal. Estamos ali na Rua Cotoxó. Então, lá a gente consegue dar atenção. Então, eu falo que tem uma mini academia para cinesioterapia, né, que são os exercícios. A gente tem a parte de pilates clínico. Então, pessoas que têm algumas doenças associadas, alguns problemas, a gente consegue fazer o trabalho direcionado para aquilo que tem. A garotada que está em esporte, né, eu faço um trabalho voluntário, eu tento, quando eu estou nas comunidades, levar. Amanhã eu tenho um trabalho no Grajaú, um trabalho voluntário. Então, lá vou eu com a minha mochila e longe. No mês retrasado, a gente esteve em Paraisópolis. E aí eu vou com bola, fiz umas faixinhas de um outro material, porque a gente que produz. Levei material de acupuntura, e nesses locais sempre tem muito esporte. Só que não tem a fisioterapia. Então, eles têm um monte de apoio, um monte de esporte, e vem com lesão. Então, você vê criança de 14, 15 anos com um monte de problema. Aí lá vou eu, anoto, explico, a gente grava os exercícios para eles poderem estar fazendo, porque eles não conseguem vir até mim também. Sim. Então, eu faço nessa parte a minha obrigação como cidadã de estar podendo ajudar onde eu vou. A cada 2 meses a gente tem esse trabalho voluntário, eu vou. Nossa, que legal, hein? Faço. Aí eu fiz o mestrado, o doutorado. Parabéns.
E aí, estamos aí com o livro e atendendo as pessoas que querem ficar bem. Sensacional, bela carreira. Agora me conta um pouquinho mais aí do teu milagre da reabsorção da hérnia. Como é que você conseguiu regenerar essa lesão Então, aí? tem vários estudos que comprovam que as hérnias podem ser reabsorvidas. É mesmo? Então, é um trabalho de você entender que tipo de hérnia que você tem. Que região que ela tá extrusa, né? Ela saiu, ela não saiu, ela tá lateral, ela tá pegando algum nervo, o que que tá acontecendo? Quais são as limitações que essa pessoa que me procurou tem? E quais são os objetivos dela? Porque eu sempre tenho vários, então, mas eu tenho que entender qual é o seu objetivo quando você tem uma hérnia. E aí traçar um melhor tratamento para essa pessoa. Claro, sempre que eu pego uma pessoa que está com um problema agudo, eu já falo, vamos para a piscina, Sim. né? E até alguns médicos que eu trabalho, E eles já você falam, consegue evitar cirurgias? muitas vezes. Em alguns Nossa, casos a que gente consegue maravilha. sim. Sempre conversando com o médico. Alguns falam para mim Feliz Natal, Feliz Ano Novo, então eu já sei que vai ser um tempo de reabilitação. E aí, se eu tiver alguma questão, né, eu ligo para eles e converso. E a gente sempre associa a água e o solo, porque a gente vive no solo, né? Sim. Então, depois de um tempo que a dor diminuiu, a gente vai para o solo. E aí vai fazendo toda uma recuperação. E a hora que eu vejo que a gente atinge uma carga, e alguns exercícios que eu acho que tá ok, a gente dá alta e encaminha para um profissional de educação física. Justamente para ele dar continuidade no trabalho, porque daí Uhum. já não sou mais eu, né? Eu Então vou você até acredita também no treinamento resistido, né? No sim, treinamento de fortalecimento precisa, né? associado, né? Tem que ter, À não, recuperação, a não é relaxamento. separado. O relaxamento ele Perfeito. vem para somar. Eu lembro que quando eu treinava para maratona, no início eu fazia a cada 15 dias liberação. Depois, quando foi chegando perto, eu comecei a fazer uma vez por semana. E tenho certeza que isso, junto com a alimentação, meu preparo emocional, tudo fez muita diferença. Você fala liberação miofacial, é isso? Liberação miofascial e algumas massagens. Mas isso dá demais, Fabiola. Dói. O meu marido que eu diga, porque às vezes ele tem umas dores, eu vou lá liberar e ele fala: "Nossa, tem um preguinho no dedo". Os pacientes falam: "Tá bom, tá bom, tá bom". Eu falo: "Tá bom, não, vamos lá". Né, o judoca Estimula muito sofre a fáscia, muito, né? estimula e fica muito tenso. A face, esse tecidinho que vai estar envolvendo os músculos, ele vai ficando tenso e ele precisa ficar molinho para os músculos deslizarem, senão a gente começa a ter uma tensão que não existe. E aí você começa a ter uma dor que você não sabe de onde é. Claro que eu, pelo menos, não chego já liberando, É né, eu a faço tensão da face, ela provoca dor. ela provoca dor também, porque a gente tem Olha só. receptores, né, ali tem um colágeno, a gente tem receptores nos músculos e a gente vai tendo dor. Então, às vezes, a pessoa é muito sensível, né, e então o que que a gente faz? A gente tem que fazer uma dessensibilização, se chama. Então a gente vai lá com algodão, ou bem, como a gente fala, massagem neurológica, só tocando, bem levinho, como se estivesse fazendo um cafuné, um carinho, Aí é para ir relaxamento. relaxamento. Só que daí, conforme a pessoa vai acostumando com o toque, A você pressão vai aumenta, a né? pressão aumenta, e aí você vai liberando, e além da pressão, os movimentos, né, que a gente precisa soltar, então de repente antebraço, a gente precisa puxar, não tem como. Então quem digita muito, se não solta essa região, como é que fica? Pode Ela, vir a ter uma tendinite, mas uma automassagem ela enrijece, soltinha é também isso? enrijece. Nossa. E a gente É por sente, isso que até a pressão, estrala. vocês normalmente usam cotovelo, usam muita força mesmo, né? Às vezes não precisa. Essa história do cotovelo, ela virou uma coisa assim, né? Que todo mundo acha, tipo, só porque vai por. Nossa, Não, não precisa. Às vezes não precisa. Eu acho que eu tenho uma força razoável na mão para que conseguir os a dedos dão liberação conta. através com os. Quando é quadril, quando é glúteo, a face lata, né, lateral da perna, ela é mais forte, porque Sim, a gente usa o tempo todo e ela tem que estar firme para a gente caminhar. Então, você precisa de um pouco mais. E às vezes, entendi. dependendo da quantidade de pessoas que você atende no dia, você usa o cotovelo, mas você não carca na pessoa. O tanto de dor que ela tem, às vezes você está suave e ela tem dor. Então a gente tem que respeitar a dor da pessoa, que é um sinal. E às vezes, na hora que você vai mexer em alguns lugares, essa pessoa nunca percebeu que tinha dor ali. Isso é o mais triste. Ela já está tão acostumada com a tensão que para ela, nossa, eu não sabia que eu tinha dor aí. Você me causou uma dor. Eu falei, não, não te causei uma dor. Eu coloquei a mão e você sentiu a dor, né? Então isso acontece muito. Então eu A falo, dor ó, estava incubada ali, estava ela não sabia. guardadinha, você já acostumou. Tem muitos pacientes, muitos atletas que têm dores que não sabem. Então, a gente tem lá um músculozinho que eu brinco que é chatinho, né? Que é o psoas, ele fica lá dentro da virilha. Ele é Profundo, um né? bem profundo. Se a gente não libera, ainda mais em atleta e pessoas que têm dor lombar, a dor lombar vai continuar.
Então, Ele contratura, né? contratura. E você tem que a mão, seu dedo tem que entrar lá dentro. Então, pensa, Para conseguir relaxar ele, para né? conseguir soltar essa Nossa. musculatura e bastante exercício de báscula e ensinar a andar. Eu percebo que as pessoas não têm uma marcha boa, elas não prestam atenção como elas andam, né? Então é sempre ou 10 para as duas, pezinhos separados, ou os pezinhos para dentro. E a hora que você Até começa a postura, a né? postura. O Então, pessoal anda precisa entender cifótico, né? que o seu pé é a sua base, igual um prédio. Se você não tem uma boa base, como que fica o resto? Né? E lesão na coluna é aquilo. Por exemplo, você tem uma hérnia de disco lombar, o que está em cima não deve estar perfeito, não. Porque você está tendo impacto o dia inteiro. Então é sempre bom dar uma olhada. Então o problema pode começar na base, nos pés também, na Pode, fáscia. pode. Porque eu já tive aquela facete Facete plantar, plantar. nossa senhora, da É, corrida também. é terrível. Aquilo é horrível. E não tem muito tratamento, né? Porque fica muito sensível. Como assim? Eu colocava o pé no gelo e tava bom demais. Porque... Então, você pega tipo essa garrafinha PET aí que você tem, põe no freezer com gelo, e aí já tem um arco plantar, É o você que eu vai fazia. massagear, só que você precisa fazer a liberação. Você pode usar, às vezes o dedo não dá conta. Uma bolinha de tênis. Eu ganhei, acho que foi o ano passado, uma bolinha de beisebol dura, viu? É muito Aquela lá dura. libera a alma, é muito boa. Eu falei, porque a de tênis ainda sempre usada, né? E eu tentei as duas para ver como que a gente fazia. Então, sempre que eu vejo bolinhas de esporte, eu vou testando, mas a de tênis é a melhor. E aí, muito exercício também. E aí, a gente vai usar elástico, a gente vai usar carga, tem que fortalecer e tem que soltar, e precisa relaxar. Mas sabe qual era o meu problema? Calçado inadequado. Calçado muito rodado para correr. Assim, esteticamente, o tênis às vezes aparenta novo, né? Mas para performance, se você rodar mais de 500 quilômetros com um tênis, eles já recomendam você trocar, né? Sim. Por mais que esteticamente ele esteja bom. bom e tal. E era isso. Eu troquei o calçado e, nossa, Melhorou. vida nova. E o que é bom para você pode ser que não seja bom para mim. Hoje, em vários lugares, você pode fazer esse teste da pisada e antes de comprar, vai numa loja, experimenta, né? Por exemplo, eu tenho um tênis que eu gosto muito de uma marca, mas eu sei que para correr tem uma outra marca que para mim é melhor, que eu me sinto melhor. E já testei. E nunca usar um calçado novo para a prova do dia seguinte, né? Porque senão vai ter Então, aquela surpresa. essa história da marca, você acha que o pé ele se molda ao calçado que a gente mais usa? Eu pergunto pelo seguinte: na China, culturalmente, em relação à questão da beleza, da estética, a chinesa que tem o pé pequeno, ela é, sabe, ela é cultuada, ela é bela, mas às vezes ela calça 39 e ela acostuma usar um calçado 35. O que acontece? Os dedos ficam todos Engarra, vai deformar. deformados, né? Desestruturados. Então, eu te pergunto se o calçado, né? A forma dele, ele pode provocar esse tipo de lesão até nos Pode. artelhos. Sim, se você pensar, ó, você comprou um sapato novo, você vai para uma festa, geralmente no dia seguinte, no seu calcanhar ou em cima dos dedos está machucado. Uma sandália nova, imagina um tênis que você vai fazer uma prova, né? Ou um calçado que não é o seu número. O tênis é até mais confortável, né? Mas Sim. o sapato, né? Como Ele você machuca disse, bastante, não esse couro. as mulheres que usam o salto alto. O salto traz encurtamento também e machuca. Se tiver calor, a gente transpira. Então a chance. Isso pode afetar até a coluna? Claro. Olha só. Porque como você está andando, aonde você está pondo esse centro de gravidade, né? Como que está a sua postura? Então, até isso a gente tem que tomar cuidado, né? E o calçado, se a gente mulherada perceber... que gosta do salto alto, né? Às vezes tem dor e não sabe por quê. Não tem essa tensão, né? Que pode ser o calçado. O tênis é aquilo. Você pode pegar seus calçados, colocar em cima de uma mesa e ver onde está a deformidade. Se o dedo fica mais empinadinho, se é mais gasto de um lado, do outro, porque geralmente tem isso, a gente tem uma tendência. Então você começa a ver onde você deformou o calçado. E se você só usa aquele, seu pé tem uma tendência, se já cai para fora, cair para fora, se para dentro, né? Sem usar os nomes técnicos que de repente não é todo mundo que entende. Então, a gente tem que pensar que se você está vendo que seu calçado está deformado, já era. E não dê para ninguém, porque a maioria das pessoas não vai ter condição de se cuidar. Né? Então, se você já tem essa pisada que não tá legal, pode ver uma palmilha,
conversar com um fisioterapeuta, com um ortopedista, para tentar melhorar isso, porque existem exercícios para a gente melhorar essa pisada. Então, se o seu pé está torto, isso vai impactar na cabeça do seu fêmur. Então, se o pé está para fora, a cabeça do fêmur roda para dentro, a longo prazo, né? A gente pode ter uma artrose aí, um desgaste da cabeça do Tá fêmur. tudo interligado, né? E nunca pensou que era porque você andava torto. O desgaste do joelho, começa a ter uma dor no joelho, desgaste do menisco. E qual que é a marca que você recomenda? Como Você assim? Pode falar, aqui não tem problema, não. Olha, eu gosto muito de Adidas, mas eu me dou melhor com ASICS para correr, né? Eu andei comprando os Adidas, eu gosto muito, eu insisto, mas eu acho que ASICS dá para todo mundo, sabe? Eu também. É o que eu acabo percebendo. Em casa é uma briga, porque às vezes eu dou o Adidas, mas ele já gosta de uma outra marca que ele se dá melhor. E é Cada um isso. tem um pé Cada um tem um diferente pé. do E tem outro, uma né? pisada, um peso, um A jeito de minha é caminhar. pronada severa. Então eu uso muito o Caiano, o GT da Ace. Para mim, são os melhores. Ai, meus dois pés são diferentes. O que eu acabo fazendo. Agora a gente não tá correndo, mas na época que eu corria, eu gostava muito da esteira para ver como tava a pisada. Porque eu percebia Então como, é né? normal ter um pé maior do que o outro, É, porque acontece isso comigo. tem um fica mais confortável. A gente não é simétrico, né? A gente tenta buscar a simetria para não ter dor, mas a gente não é simétrico. Olha só, que bom Então, saber disso. bom. Eu não sou o Mesmo- único a Não. ter um pé maior que o outro. E os músculos também, né? Por mais que a gente tente, às vezes a gente trabalha muito mais um lado do que o outro. Ele fala, não, eu tô fazendo o exercício igual, puxo, faço uma remada da mesma forma, mas a gente tem uma tendência maior de um lado do que do outro. O lado Então, dominante, né? e às vezes o dominante nem é o que puxa mais, porque ele tá estressado, é o que você usa mais. Então, quando a gente fala, não, eu sou lado esquerdo, imagina, eu não faço nada com ele. Eu falo, como não? Você faz, você dá faz. toda a assistência. E quando tem dor, a gente vai estar sempre tendo alguma região que a gente vai estar pondo mais carga. Então, precisa descansar, sempre trabalhar os dois lados, né? Uma Não coisa com um lado compensa a só. outra Uma também, coisa, né? tudo compensatório. Não ter uma lesão e trabalhar só um lado, né? Isso tá errado. Então, legal. Vamos agora para o primeiro quadro do programa, que é o Conta Comigo. Aonde a gente encontra a RMI? Na Clínica Sim, fica na Cotoxó 1163 na Pompeia, paralela com a Avenida Pompeia mesmo. A gente tem o metrô Vila Madalena lá perto. Vou começar com um processo de formação em breve para ter outros fisioterapeutas que possam ter acesso também. Legal. E o que significa essa sigla? Então, relaxamento, massagem, mobilização e imersão. Imersão no meio líquido, né? Meio líquido na água. Quente ou frio, né? Quente, Vai- porque senão a gente não chega no relaxamento. É mesmo. É mesmo. Eu adoro crioterapia. Adoro. Então, eu gosto de banho frio também. Só que quando você está no quente é diferente, são trabalhos diferentes, né? No frio você vai ter que ter mais concentração. Eu lembro a gente correu a São Silvestre esse ano, eu cheguei, eu falei, vai dar ruim, porque estava muito cheio, tudo. Eu fiquei em banho, Centésima, né? Histórica essa prova. lá no banho gelado. Falei, vou ficar aqui no banho gelado e mesmo Ah, assim, tinha banheiras lá? não, De fui em casa Ah, mesmo. tá. Chuveirão gelado e fiquei lá um tempo. Falei, precisa dar uma desinflamadinha um pouquinho. O único lugar que eu tinha dor era em 2 dedos do pé que eu não estava entendendo. Foi um bendito de um tênis, que não foi nenhuma dessas 2 marcas. Tava E apertado. não, Não? eu descobri que aquele tênis, eu tenho uma tendência de levantar o segundo dedo do pé. Ele não fica confortável. Alguma Entendi. coisa aperta e eu levanto. É um reflexo conforme eu vou ficando cansada. Perdi as 2 unhas, tá tudo bem, já estão nascendo. Nossa. Faz parte, né? Quem corre, Foram 15 quilômetros, né? quem corre tem, É tem verdade, dessas. acontece mesmo, né? Fica roxinho e vamos que vamos. Legal. O teu esporte é a natação, né? É. Eu vou aproveitar, vou entrar agora no Toca o Hino. Nesse quadro a gente homenageia um ídolo do esporte. Você tinha alguma referência no Phelps, né? Phelps? Só, né? Só. O maior medalhista Tem que olímpico da sonhar. E sem natação contar que mundial. muitas fotos dele fazendo acupuntura e fazendo É moxa e verdade. ventosa. Então, isso a gente mostra que a reabilitação estava com ele em todo o tempo, estava alinhado. Aqueles roxos nas A costas dele ventosa. é maravilhoso, né? Não precisava ficar tão roxo, né? Mas no caso, sei lá, devia ter alguma tensão, quem tá fazendo, de repente. Hematoma, né? É um hematoma. Então tinha que ver o que ele estava precisando na hora. Às vezes acontece. Hoje a gente tem um pouquinho mais de cuidado, tal. Mas eu acho que é um sinal da reabilitação com o esporte. Então O que ele atleta estava nem se sente, né? cuidando. Na verdade, não dói, né? A Dói. ventosoterapia. Dói? Dói um pouquinho, dependendo de como você tiver.
e do que como você estiver tratando. É que o hematoma assusta, né? E vários, Assusta, né? não é que você tem uma dor absurda, não é isso. Mas se você fizer mobilização com ela, que dá para fazer liberação, tem que saber fazer muito bem para não ter uma flacidez ali, você sente um pouco, como se fosse uma liberação miofascial. Se for local, para estar relaxando aquela musculatura, né? Você sente um pouco menos. A hora que você tirar a pressão, você sente um pouquinho. Mas o alívio, o retorno que você tem é muito maior. Falando Eles de nem um atleta ligam, de né, alto para rendimento, né, questão gente? estética, né? Aquelas marcas feias nas costas. O A importante é ganhar, imprensa né? vai lá, faz questão de filmar e o atleta não tá nem aí, tá competindo, tá mais aliviado, né? Ah, não, o alto rendimento dele ganhando muito, né? Eu lembro que eu tinha recortes que eu fazia, eu tinha meu caderninho, ainda tem essa pasta guardada, com as fotos de jornal, recortava o jornal, ia colocando as medalhas, que algumas coisas não televisionava em tempo real, né? As Sim, provas. a gente Então, vê depois, né? a gente via depois e saía no jornal. Então, eu recortava e ia montando as pastinhas Era fã com as mesmo. fotos. Esse é um dos maiores atletas aí da história, né? Das Olimpíadas. Bela Nossa, escolha. mo- Vamos agora para o Invest em Mim. Nesse quadro a gente fala das empresas parceiras, apoiadoras ou patrocinadoras. Tem alguém que está com você, você quer pedir apoio na clínica, Então, eu a acho que Adidas está contigo, não tem alguma tá, marca né? esportiva Podia que você estar. queira trazer para jogar junto? Olha, eu acho que tudo que for ligado ao meio aquático, né, ainda mais agora com a RMI, que eu vou estar fazendo curso, eu estou desenvolvendo algumas coisas, poderiam ser boas parceiras, tipo uma Speedo, a época que tinha Nadar, tudo que for ligado ao meio aquático, a própria Adidas com material, maiô, eu andei comprando para nadar também, né, para ser confortável. E os meus clientes, eles acabam perguntando, o que que você indica, o que que você quer? Então, eu estou num processo de desenvolver alguns materiais, eu uso um palmar de natação para fazer a massagem, né? Nossa, E aí eu mas ele é coloquei. duro. Então, mas ele não encosta no seu corpo, então a gente vai ter todo um movimento da água, Ah, entendi. né? E aí no livro tem passo a passo, então eu pedi para uma pessoa que trabalha com 3D desenvolver para mim. Acho que semana que vem eu já tenho ele aí para se chamar do meu palmar, porque o que eu uso é da época que eu nadava, eu tenho um rosinha, ele está nas fotos, antigão, e tenho usado ele, tem dado certo. Eu falei, eu preciso desse material. A gente precisa de colete, né? Os espaguetes. E a gente sabe que é difícil, essa parte de patrocínio é difícil, mas não é impossível. Então, se Sim, alguém estiver ouvindo a gente e quiser vir comigo na claro. RMI, a gente esteve no Congresso Brasileiro agora, foi um sucesso. Os livros. Então, tem muita gente querendo aprender e muita gente pode ser ajudada. Maravilha. Vamos falar um pouquinho mais das lesões dos nadadores. O que é mais comum para o atleta da natação? É lesão no ombro? É lesão na coluna? Você nadava o borboleta, né? Eu acho lindo, mas eu nunca consegui esse nado. E eu fiz natação também, mas por uma outra questão na infância, os médicos recomendavam muito por conta da asma, da Parte bronquite. respiratória. Vai fazer natação, que é bom. Para mim não foi bom porque eu tinha alergia ao cloro da Ah, piscina, que não tinha o ozônio na época, né? Mas sempre me recomendavam o nado borboleta, porque dizia que forçava a coluna. E muito pelo contrário, quando eu tentava nadar o borboleta, eu me sentia bem. Como é que é para você que nadava o borboleta, né? Nado borboleta, e os atletas do alto rendimento lesiona a lombar, machuca? então, precisa ter um fortalecimento, você precisa se preparar, porque você vai pensar que você vai nadar muitas horas esse estilo, só que não vai ser só esse estilo, você vai contrabalancear. Então, Entendi. você tem os outros estilos justamente para isso. Você tem o seu primeiro estilo, o seu segundo estilo, né? Então, a gente vai ter aí o medley, as quatro modalidades, os exercícios educativos, justamente para não estressar. Pode acontecer de vir ter lesão. Ombro é uma coisa que não tem como, né, gente? A Sim, gente usa o braço em tudo. rotaciona o tempo O tempo inteiro todo. na No, natação. no peito, né? A gente vai usar o quê? Muito joelho também É. naquela pernada. Então, tem gente que tem lesão de Parece até joelho. antilatômica aquela pernada do peito. Só que tem tudo treino para isso. Então, essa modalidade que é o clássico, você vai aprender como fazer, como não se lesionar. E os educativos, o segredo está no educativo. Só que quando não é um atleta, as pessoas se lesionam mais. O atleta ele vai acabar se lesionando se ele não tiver o treinamento adequado. Ou um Entendi. overuse, que pode acontecer, né? Tá lá num O treino overtraining, forte, né? um overtraining, acaba tendo um overuse, Excesso, um né? excesso,
e acaba inflamando, machucando. Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. A Por mais que você temperatura. esteja no meio líquido, Sim, por isso que eles se aquecem muito antes de entrar, rodam muito os braços, saltam. Por quê? Você estava aquela parado. taponagem que Ah, é eles. só para a gente acordar, o judoca também faz isso, dá uma Mas aumentadinha fica no nosso. vermelhidão É no porque a gente corpo. não pensa, a gente sai dando tapa na cara, no peito, para a gente acordar assim, o sangue, né? Tá atento, porque a gente tá tão nervoso e concentrado ao Então mesmo isso é para ajudar na tempo. vascularização. Para mim era na Entendi. vascularização e para eu estar atenta, né? Porque a gente começa a ficar Ah, tenso. você fazia também quando Eu dava nada. uns tapinhas. Porque é o borbô, né? Você mexe no seu trapézio, você vai mexendo os braços, dá uns saltos. Você pensa, você estava ali parado, você vai dar tudo naqueles segundos. Então, Você tem é que muito estar esforço. pronto Você tem que estar pronto. imediatamente. Não dá para perder um décimo, né? Entendi. Os seus lugares, pá, fui. E cheguei, tem que ser tudo muito rapidinho. Então, você tem que estar preparado. Seu corpo tem que ter essa resposta. Ele foi treinado para isso. A sua saída, a sua chegada, né? E são segundos, né? Décimos. A gente vê que né, agora no atletismo a gente viu os décimos de diferença em maratona. Cada dia mais as pessoas estão se superando assim absurdamente. Então, quanto mais preparado você tiver, melhor. Então, a reabilitação, o educador físico, a alimentação, psicólogo, geralmente esses atletas têm uma equipe multidisciplinar por trás, Hoje, né? né? No passado Hoje, não no era passado, assim, não né? tinha. Então, eles vão ter todo um fortalecimento do ombro, da coluna lombar. Imagina você nadando costas, né? Não dá para você afundar. Você tem que estar ali retinho, rápido, pernada, tornozelo solto. Então, você precisa ter toda uma expertise É que muito você vai difícil aprender. É nadar, muita né? coisa. Em Então, alta performance. Porque ao mesmo tempo que você tem que ter uma boa propulsão, a musculatura ela tem que estar relaxada, ela não pode estar tensa, né? Mas se você faz força, como é que você não fica tenso? É muito difícil ter esse equilíbrio corporal, né? E os nadadores têm isso, né? eles foram treinados para A isso. prova é que eles não são muito fortes, que nem os fisiculturistas. Isso Não, nem atrapalha, dá, né? né? Eu falo, tem gente que fala que não, mas eu acho que a mobilidade fica um pouco comprometida, né? É Sim, muito músculo, e aí você perde um pouco da mobilidade. Ou você vai ter que fazer um trabalho para ter mais mobilidade, mas o fisiculturista, ele não quer mobilidade. Ele sim. quer força, ele quer Quer. mostrar os músculos, diferente do nadador. Um atleta de É que a ginástica. gente associa que a capacidade de força ela é válida para toda e qualquer modalidade esportiva, mas às vezes nem sempre, né? Não, eu A pego, eu força pego não é muita gente tudo, na né? clínica que é muito forte, que vai não sei quantas horas de academia diária e que não consegue fazer alguns exercícios combinados simples. Nossa, eu não consigo fazer isso, não tem uma coordenação, não tem uma mobilidade, então a gente vai Às vezes eles ensinando. perdem muito o alongamento, né? A flexibilidade também, né? Tem muita Os gente que músculos ficam não. encurtados, né? Sim, e você pode se lesionar, dependendo da carga que você pegar, o quão rápido você faz alguma coisa, né? E aquilo, se você estava parado, e aí você está indo para um treino, você precisa se preparar para esse treino, não é Sim. chegar e pegando a carga e fazendo acontecendo. Você precisa dar uma aquecida, ó, mandar essa informação para o cérebro, nós vamos treinar, nós vamos fazer isso, fazer É o aquilo. warm-up, né? Que dizem os americanos, né? Então você cai na piscina, ele vai pedir para você soltar lá 500 metros, 300, mas vamos soltar um pouquinho. Agora a gente começa o educativo e aí começa a brincadeira. Lá no final a gente faz os tiros. Às vezes a gente brinca, pô, não podia ser no começo? Né? Já nadei tudo isso. Não, agora você está preparado para isso. E usar o palmar, pé de pato, os elásticos segurando, né? Ontem eu estava vendo um vídeo das piscinas com ondas e Aqueles jatos, turbilhões, né? 1000 Nadando turbilhões, contra. a pessoa se segurando. Eu falei, meu Deus, que força que tem que fazer. Já tinha isso na sua época Não ou tinha não? nada, 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 nada. Eu lembro que eu nadei uma vez, fiz uma travessia em Ubatuba. Quando eu saí da água, Peraí, travessia? a gente fez uma travessia. Isso é uma Era pequeno. maratona aquática? Não, era pequeno. Foi a primeira e única vez que eu fiz. E eu lembro que quando eu cheguei, eu sentei na areia e fiquei. Falei, meu Deus, como eu estava cansada. Você nada, 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 Não, você nada. encarou alto mar, é isso? Ah, era criança, né? Você encara tudo, você não Meu pensa. Deus do Tanto que o céu. meu professor ultimamente chama e eu fico assim, É eu não sei. diferente nadar na piscina e. É, muito, Na piscina é muito. mais seguro, né? Mais tranquilo, mas. Tem gente que faz travessia e diz que é igual. E para mim tem vários quesitos. Acho que quando a gente vai ficando adulto, né? Vai ficando maduro, a gente começa a ter alguns medos. Então, o negócio de não enxergar, não dar pé. A gente foi fazer um stand-up um mês passado numa represa. E aí, eu tava meio com medo, né? Mas eu falei, vamos lá, eu sei Se nadar, eu nadar. entendo de água. Daí até que ele falou assim: não, cai aí pra você entender.
Quando você cai na represa, parece que te puxa mais. Nossa. E aí você não tem onde apoiar. E tinha que ter força no braço para subir, e o medo. Então, assim, depende do lugar que você tá nadando, é diferente. Então, você tem o mar te puxando, o vento, você não sabe qual o clima que vai estar naquele dia. Então tudo Então, exige uma adaptação e tem que também, ter né? treino. Hoje em Não dia é porque tem você treinos. encara a piscina que você pode. Não. E não tem que ser corajoso, né? Vamos ser humilde. Né? E agora eu brinco mais ainda. A gente pode encontrar amigos no mar, né? A gente tá tendo muito tubarão por aí. Acho que eu não. Eu tô passando. Eu tô ficando com a água na piscina mesmo. Vou ter que ter esse cuidado mesmo. Fabiola, vamos para uma aposta de ouro agora. Vamos falar de Los Angeles 2028. Você tem algum nome aí que você aposta na natação para ganhar o ouro, o olímpico? Gente, eu tô mais nos para, né? No Paralímpico. Eu Então acho vamos lá, vamos falar do Gabi, né? Eu acho que É um monstro, né? é um monstro. O treino que ele faz é absurdo. Eu andei acompanhando, né? Comecei a seguir, ficar atenta, mandar mensagem, que quando eu fico também, eu fico em cima. O treino que ele faz é absurdo, a equipe dele que prepara é absurda. Não Ele que. não tem os membros, né? Tanto Não. superiores como inferiores, né? Então E hoje muito. é um dos maiores nomes da natação paralímpica mundial, né? É isso É um aí. E é fenômeno. muita resistência que ele trabalha. É uma coisa assim, o que ele tem de força na cervical. Tipo, ele usa Ele de trabalha elástico, muito de a cervical, né? tronco, tudo. É uma coisa assim sensacional. Acho que quem não conhece deveria ir lá dar uma olhada nas redes, que é incrível. E a gente tem grandes nomes, que até chegar, e eu acho que até o ano que vem a gente tem um nome mais definido, porque está mudando muito. Sim. Esses segundos, milésimos, eles estão atrapalhando. Mas ele é bem diferenciado, Ele né? é. Ele Por muitas isso que eu vezes chega falo, foi uma muito coisa na que me frente dos chamou muita adversários. atenção. Então eu tô aí nos Paralímpicos, Você assim, chegou a trabalhar com ele já, em não. termos de reabilitação? Não, só sou fãzona, acompanho tudo, acordo para ver prova, gravo, vejo, acompanho nas redes, entro no site para ver se tem alguma coisa, porque eu acho que realmente é fora de série, Ele assim. é. O que ele consegue, o que ele faz na água e como ele é uma coisa incrível. Acho que todo mundo deveria ter uma experiência assim, né? Conhecer, não diminuindo ninguém, mas é que eu acho que ele Não, ele é um prova que exemplo, né? impossível é nada, né? Ele é um exemplo. Ele é um fenômeno. Nossa, bela homenagem. Boa escolha. Fabiola, último quadro do programa, passou rápido, voou. A gente vai agora para um momento histórico. O que mais te marcou na tua carreira, o que mais te emociona aí desse tempo que você está na fisioterapia? O que você lembra que te arrepia, que você fala, olha, isso foi Eu acho que foi o doutorado. doutorado. O doutorado. Conta pra gente um pouquinho do teu O doutorado. doutorado, ele começou. Ó, eu tô toda emocionada. O doutorado, eu fiz um estudo preliminar com alguns alunos, que não se chamava RMI ainda, então eles produziram artigos disso, e aí eu continuei fazendo. E aí ele foi muito extenso, o doutorado, porque a gente escolheu pessoas para fazerem a avaliação do método, então, para fazer essa validação, se o método era bom, se a linguagem estava boa, se a escrita estava boa, se as fotos estavam boas. Aí depois a gente validou isso, aí a gente fez um estudo com alunos, para ver se eles aprendiam isso, para ver o ensino-aprendizagem, se era ok, quanto tempo precisava, se eles precisariam de mim para estar ensinando, se pegando foto a foto, passo a passo que está no livro, eles iam dar conta, então eu desenvolvi um manual na época. E na sequência eu apliquei num grupo de terceira idade que deveria estar numa universidade de terceira idade, né? Então, ativo e fazendo alguma atividade. E o mais legal é que a maioria delas era de escola de samba. Então, era bem legal, elas tinham uma parte Então eram cardiovascular. mulheres. Eram mulheres, né? 60 a mais. Então, eu tive tudo que eu podia fazer dentro de uma técnica, eu fiz, né? Fiz isso em 2 anos. Então, a gente conseguiu comprovar. Um comprobatório, estudo Foi científico. Né? Científico, está publicado internacionalmente, tem os cardiologistas que me apoiam, do Santa Marcelina e do HC, o engenheiro e físico da USP, né, que eles me ajudaram a escrever a parte de física da água. Então, assim, a psicóloga, a Isela. Então, a gente tem... Você lembra o tema do doutorado? doutorado? Sim, a gente desenvolveu o RMI, a técnica de massagem, mobilização e imersão em idosos. Em idosos, né? Em idosos. Né? Mas antes você fez testes com... A gente fez teste com alunos, porque o processo era ver se os alunos conseguiam aprender, para poder fazer. Porque eu queria uma coisa que fosse replicável. Porque a ideia do meu livro é que você consiga fazer.
Claro, se você está comigo, você vai tirar suas dúvidas, perguntar em alguma doença, em algumas coisas diferenciadas, eu vou te dizer, ó, faz isso, trabalha mais aquilo, porque a técnica você pode usar em 1 hora de sessão, ou você pode usar por articulação. Eu tenho um problema no joelho, no ombro, você pode usar isolado, Localmente. local. Então a ideia dos alunos era essa: você consegue aprender em quanto tempo? Tá fácil de aprender? Quais são os problemas que você encontra? E com as idosas foi onde a gente conseguiu descobrir que melhorava a pressão, a dor, a parte psicológica, ganhou mobilidade, a parte emocional. Então a gente fez vários testes do qual a gente conseguiu ver que para aquela faixa etária era muito bom. Espero que tenha outros estudos, né, para que as pessoas vejam que em outras áreas também é bom. Na minha prática clínica eu uso todo dia, eu Nossa, vejo que que é bom. legal. RMI, então, é vida, né? Eu E acho. você é uma das pioneiras, né? Sim, fui eu que desenvolvi. Aqui no Brasil, técnica, porque é uma massagem clássica que eu usei, só tem eu, tem outras pessoas que fizeram trabalhos com fáscias, mas eu não sei se eles registraram, como é que está o processo. O meu está em processo de registro, saiu semana passada, então acho que até o final do ano a gente tem o registro da marca, né? Então eu estou tendo todo esse cuidado para que a RMI possa avançar a outras áreas também e outros públicos. Sensacional. Parabéns. Já estou com Obrigada. vontade de conhecer na prática a RMI para Bora lá. tratar minhas hérnias de disco. Quem sabe elas reabsorvem também como as suas. Fabiola, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. Foi incrível conversar contigo. Agora, se você quiser deixar teus contatos, suas redes sociais, suas considerações finais, fique à vontade. Então, vocês conseguem me encontrar no @clínica sim com 3 M's e no @fabifísio com PH, viu? Que nada é tão simples. A gente está na Cotoxó, o site é www.clinicasim.com.br. Legal. E Vamos eu falar um pouquinho agradeço. mais do livro? Bora lá. E aí, Pedrão, qual delas? Aqui, tá bom? Tá em todas as livrarias? Como é que eu acho na Acha internet? na Amazon, tem algumas outras livrarias digitais. É só colocar RMI ou Dominando a RMI que você encontra. Qualquer coisa pode me escrever também nas redes sociais. Eu encaminho. Precisar tirar alguma dúvida, querer saber alguma coisa, eu estou à disposição. Maravilha. Pegou, Pedrão? Obrigado mais uma vez, Eu que queridona. agradeço. Agradecer também o Chico pela tua indicação, né? Parceiro, aí, um grande amigo do esporte. Pessoal, essa entrevista completa vai ser divulgada no YouTube e no nosso Spotify. Curtam também nossas redes sociais no Instagram, no TikTok e no Facebook. Ficamos por aqui e até o próximo episódio de Caminhos do Ouro, o videocast Quem Quer Vencer na Vida e nos Esportes.